A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é o dia 162 do propósito de leitura da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro dos Salmos, dos números 25 ao 27. Como de costume, a leitura de hoje se passa em um texto que está dentro da nossa leitura diária. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 25, versículo 14. Enquanto você procura, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama. Graças a Deus, consegui me programar. Já estou deixando alguns dias pré-montados para ir lançando sem mais atrasos. E eu creio que a bênção vai ser grande. Amém? Salmo 25, 14 diz o seguinte: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém? Essa palavra, a qual nós acabamos de ler, o salmista nos traz uma grande revelação de que aqueles que temem a Deus e ficam firmes segundo a vontade de Deus, Deus revela os seus segredos. E além de revelar os seus segredos, há aqueles que permanecem olhando para o Senhor, esperando dele o socorro, recebem o livramento. Meus amados, existem diversas coisas que nós devemos fazer e realizar durante a nossa vida, diversas escolhas que são determinantes para o nosso futuro. Existem armadilhas que são projetadas pelo inimigo para atrapalhar as escolhas que nós vamos fazer. Então, em certos determinados momentos da nossa vida, nós temos que escolher entre entrar por uma porta ou outra, entre permanecer onde estamos ou sair, entre falar algo, reagir ou permanecer calado. E nesses momentos podem haver armadilhas do inimigo para nos destruir, nos frustrar, para acabar com os nossos planos, para nos abater, para nos trazer prejuízo, para causar divisão dentro da nossa casa. E como nós identificamos a atitude correta? Como nós identificamos aquilo que deve ser feito? É claro, se uma atitude ela vai contra os princípios da palavra, logo de cara nós já entendemos que essa atitude não tem a ver com o plano de Deus. Por exemplo, se você tem a opção de mentir ou falar a verdade, obviamente que a vontade de Deus é que você fale a verdade. Então, nesses casos, não há dúvida. Mas existem caminhos que no começo parecem até caminhos bons, mas no fim são caminhos de morte. Por exemplo, uma porta de emprego. Muitas pessoas aceitam portas de emprego que foi o próprio inimigo que preparou para tirar a atenção e a comunhão com Deus. E as pessoas sem discernimento aceitam essas portas de emprego que são armadilhas do inimigo, agradecendo a Deus e dizendo que foi provisão da parte de Deus. E com o tempo começam a perecer, começam a
morrer espiritualmente e não entendem o porquê. Então, para que você não caia nesse tipo de armadilha, para que você não se perca nas escolhas, para que sempre você escolha a opção que vai te levar para mais perto do propósito, é necessário ter uma aliança com Deus, estar aliançado com o Senhor, caminhar todos os dias ao lado dele, permanecendo fiel à vontade de Deus. Porque aquele que permanece unido a Deus em aliança, ele está o tempo todo confiando no Senhor. O tempo todo ele passa tomando atitudes baseadas no temor que ele tem a Deus, ou seja, no respeito que ele tem ao Senhor. E esse temor, essa aliança que ele tem, faz com que Deus revele os segredos do mundo espiritual, os segredos que estão em oculto em situações e até mesmo lugares. E com isso, você recebe o livramento das armadilhas que são preparadas para te destruir sua família. Mas é necessário permanecer debaixo do temor a Deus. É necessário ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Se manter conectado com Deus, tanto em oração, quanto no jejum, quanto no dia a dia, para que as suas atitudes reflitam essa aliança. Veja, nós comparamos o relacionamento de Jesus com a igreja, com um casamento. E um homem casado, ele anda com uma aliança no dedo. Agora, por que alguém que é casado usa uma aliança no dedo? Para que, assim que alguém olhe para ele, identifique que ele está aliançado, que ele está ligado a outra pessoa, que ele tem um casamento, que ele tem uma parceira, que ele não está disponível para se relacionar intimamente com outras mulheres. Então, quando nós comparamos o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento de um homem e uma mulher que são casados, nós entendemos que nós devemos carregar a aliança com Deus de forma clara, para que todos aqueles que olhem para nós identifiquem que nós somos aliançados, que nós temos uma união estável com Deus, que nós agimos de acordo com esse relacionamento íntimo que nós temos com o Senhor. Então, um homem casado, ele não trai a sua esposa, não deve, pelo menos, trair a sua esposa. Da mesma forma, aquele que é aliançado com Deus, ele não deve trair o Senhor. Ele não deve mentir, ele não deve corromper, ele não deve tramar contra a vida de outras pessoas. Ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Porque dessa forma, aqueles que olham para nós vão olhar você em uma situação em que, se você falar a verdade, você vai se dar mal. E mesmo assim você vai falar a verdade. E a pessoa vai olhar para você e vai falar verdadeiramente. Aí vai alguém que tem uma aliança real com Deus. E Deus opera o livramento sobre a sua vida muitas das vezes, em uma circunstância dessa. E esse livramento vai chegar aos olhos de outras pessoas de forma concreta, como o agir de Deus sobre a sua vida. Então, permaneça firme e fiel a Deus, para que nada consiga
atrapalhar a sua aliança com Ele. E dessa forma, Deus vai revelar o que está em oculto e escondido e vai operar o livramento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos que estão me ouvindo agora. Fortalece, Senhor, o coração deles. Fortalece os passos deles. Não permita que eles se afastem do Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu creio que o Senhor vai mover em favor de cada um dos seus filhos. Eu creio que o Senhor vai trazer cada vez mais os teus filhos para próximo de ti. O Senhor vai fortalecer essa aliança que eles estabeleceram contigo. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor vai revelar o profundo, o oculto e escondido para cada um deles, para que eles possam viver o sobrenatural, alinhados totalmente contigo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos o livramento, sobre a casa deles, sobre a família deles, que toda cilada, toda armadilha do inimigo seja desfeita, quebrada, anulada, que perca todo o efeito em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.